Queridos, a porção bíblica que o Senhor aplicou em nosso coração, que já temos tomado parte em forma de leitura, eu fiz questão de me apropriar dela em 3 versículos, em capítulos distintos. E assim o fiz, porque os capítulos 9 e 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, não estão cumprindo esta ordem numérica por acaso. Estes 2 capítulos contêm fatos que possuem o mesmo cunho exegético, simplificando, falam da mesma coisa. De um determinado ponto do capítulo de número 10, nós passamos a ler, a partir de então, um dos sermões contidos na Bíblia, uma palavra pregada. E por falar de sermão contido na Bíblia, obviamente, se ele foi pregado, existiu um pregador para fazê-lo. Se tem uma coisa que aparece na Bíblia, é pregador, e eu poderia citar alguns deles. Por exemplo, Estevão. A Bíblia diz em Atos, capítulo de número 7, que aquele homem de Deus pregou um dos sermões mais lindos contidos na Bíblia, porque ele começa falando de Abraão, faz um resumo de Antigo Testamento, chega até o ministério de Cristo, e a pedra, como se diz lá em Caicó, onde eu nasci, a pedra comeu na muleira, a garapa do sangue desceu, todo mundo entende essa linguagem aqui. E Estevão, morrendo, teve o privilégio de olhar para os céus, e a Bíblia diz que ele, fitando os olhos no céu, pôde dizer para os seus algozes: eu já estou vendo os céus abertos, e o Filho de Deus em pé, me esperando na eternidade. A Bíblia diz que ele se ajoelha e ora pelos seus algozes, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. E o texto é rico e preciso quando diz que ali ele não morreu, mas adormeceu. A Bíblia fala de um pregador, por exemplo, apóstolo São Paulo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele estava pregando nas praças de Atenas, importante cidade grega. E ele ali pregava, apresentando a Cristo, e inventaram de levar o homem para o Areópago, Supremo Tribunal de Atenas. Achando pouco, inventaram de dar uma oportunidade a ele. E pregador que prega pelo Espírito não deve ser relaxado, porque ninguém prega sem estudar a Bíblia. Mas eu defendo a ideia, inclusive, de que naquele dia o apóstolo sequer tinha um sermão preparado. Mas por se encontrar cercado de filósofos, foi olhando em sua volta e tinha muitos altares, até que uma hora o olhar dele para num e estava escrito nele: ao Deus desconhecido, e ele disse: é aqui, e entregou o recado. A Bíblia também fala de pregadores que não alisava muito, não tinha muito essa onda de se deite, se agarre, nem de olhe para o seu irmão, e nem de bota o dedo no olho do seu irmão até ele dizer ai. Era um pregador que pregava muito duro. Antes de batizar a rapaziada, ele dizia: raça de víboras, quem lhes ensinou a fugir da ira futura? A Bíblia fala de Apolo, um pregador muito eloquente, em Atos capítulo de número 18. Porém, o pregador que pregou o sermão aqui é o pregador dos pregadores. No meu entender raso e limitado, é o maior pregador que eu já li a respeito dele. É um pregador que, quando eu terminava de pregar, alguém olhava para ele e dizia: esse aí fala como quem tem autoridade. É um pregador que este mesmo livro diz que, havendo uma festa em Israel, ele foi participar da festa. Aquela festa se dava durante 7 dias. Os discípulos chegaram e disseram: Senhor, vá pregar, porque quem quer pregar não pode ficar escondido. Ele disse: não, eu vou ficar 6 dias só dando estudo no templo. E pregou no último dia da festa. A Bíblia diz que tinha uma rapaziada ali que foi prender Jesus. Voltaram todos assustados para os homens que lhes enviaram. E parafraseando o texto, os homens disseram: cadê o homem? Eles disseram: olha, a gente já viu muita gente pregar. Agora, igual esse homem aí, ninguém nunca pregou como ele. Olhando para este sermão pregado por Jesus Cristo, eu tenho que entender o motivo que o levou a pregar. E diante do motivo que levou Jesus a pregar, eu quero aqui, com a ajuda de Deus, fazer no mínimo um resumo deste livro. Capítulo 1 fala daquilo que os teólogos chamam de encarnação do Verbo. Capítulo 2, uma festa de casamento em Caná da Galileia. No capítulo 3, um doutorzão chega arrodeando a conversa
e Jesus disse para ele que ele tinha que nascer de novo. No capítulo 4, Jesus fez um evangelismo pessoal, andando cerca de 20 quilômetros a pé, para estar de meio-dia na beira do poço, evangelizando uma mulher, e ainda lembrou-se de mandar os discípulos para comprar comida numa cidade, onde diziam eles não se comunicar com os habitantes dela, mas naquele dia eles tiveram de ir. Capítulo 5, tinha uma festa que funcionava debaixo de 5 alpendes. Tinha um paralítico há 38 anos, Jesus chegando lá, pergunta se o sujeito queria ficar curado, e diante de uma questão dessa, é óbvio que ele tinha que ter dito em cima da bucha, é claro que quero. Mas o homem, para mostrar que não se tratava apenas de uma paralisia física, mas que o seu emocional já estava abalado, ele olha para Jesus e resolve fazer um resumo do que estava passando, porque tem hora que tudo que a gente precisa, doutora Socorro, é desabafar, é de conversar e dizer o que sente. E como ele fez um breve relato, Jesus naquele dia olha para ele como quem diz: meu filho, hoje não vai precisar nem de anjo, nem de água agitada, porque foi eu que criei tudo isso. Você vai botar a cama na cabeça e sair glorificando o meu nome. Capítulo 6, Jesus olha para uma multidão que João diz que era 5.000 homens, mas Mateus diz que era 5.000 fora mulheres e crianças. Tinha um dono de 5 pães e 2 peixes, e não sabendo como lidar com aquilo, colocou na mão de quem sabe, e Jesus alimentou todo aquele povo, e ele podia ter pedido ao Pai uma chuva de pão, mas ele começou a tirar do que tinha na mão. Parece que cada pedaço do pão que Jesus tirava, o pão se formava novamente, tanto é que quando sobra, não sobra pães inteiros, sobra 12 cestos de pedaços, e naquele dia ele subtraiu a incredulidade, adicionou a fé e dividiu para poder multiplicar, porque ele é especialista nessas coisas. No capítulo 7, ele prega na festa que eu já falei. No capítulo 8, ele está na frente do templo, o lugar mais sagrado da terra para aquela ocasião. Chegou uma rapaziada dizendo ter pego uma mulher no próprio ato do adultério. Aqueles fariseus não queriam cumprir a lei de Moisés coisíssima nenhuma, queriam ver um Cristo embananado sem palavras, e uma mulher ensanguentada que naquele tempo, naquela ocasião, era no mínimo a cobaia deles. E eles pensando que Jesus ia ficar sem palavras, Jesus, que é o advogado dos advogados, levou aqueles cabras ruins para um tribunalzinho que não falha, que é o da consciência. Ele disse: quem de vós não tem pecado, atira a primeira pedra. E nada que está na Bíblia é por acaso, e o texto diz que do mais moço ao mais velho, a negada foi batendo em retirada. Ou seja, quanto mais velho o sujeito era, maior era a carrada de pecado que ele tinha no lombo. Capítulo 11, Jesus chega na frente da tumba de um defunto. Disseram: é 4 dias, cheira mal. Ele disse: só tem uma questão, eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Capítulo 12 é um destaque para uma refeição que Jesus foi na casa do ex-defunto. Capítulo 13, ele toma uma ceia com os discípulos, tomou uma toalha que estava pendurada não sei aonde, uma bacia d'água, pegou o primeiro pezão grudento do primeiro discípulo que apareceu na frente dele, jogou dentro da água e tomou lavar. Pedro ficou assustado, disse: o senhor não vai lavar meu pé? Ele disse: tu também não tem parte comigo. E Pedrão disse: então me lave todo. Capítulo 14, ele declara esse caminho, verdade e vida. Capítulo 15, a videira verdadeira. Capítulo 16, dá instruções aos discípulos. Capítulo 17, ele tira um momento só para orar. Capítulo 18, é preso no Getsemane. Capítulo 19, pregado na cruz. Capítulos 20 e 21, fala da ressurreição de Cristo e de suas aparições depois de ter ressuscitado. E quem estiver ligado nessa síntese que acabo de fazer neste livro, você vai perceber que eu pulei os 2 capítulos exatamente para lhes mostrar o quanto ele é diferente e inusitado diante dos outros 19 capítulos. Este capítulo é no mínimo diferente dos demais, porque a partir do capítulo 9, ele começa dizendo que Jesus realizou uma cura. Interessante que quando o assunto é cura, Jesus nunca operou no varejo, pastor Moisés. Sempre foi no atacado. Sempre foi de muito, sempre foi sobrando. Aliás, João, quando vai encerrar esse livro, no capítulo 21, versículo 25, ele diz: eu cuido que se eu fosse falar de tudo que Jesus fez, o mundo todo não caberia os livros a serem escritos. A ceia foi só para a igreja. Tinha ocasião que não era nem para a igreja toda, ia só Pedro, Tiago e João. Mas as curas sempre foi de muito e para quem aparecesse. Naquele dia,
chegaram uns discípulos, o texto diz que eram discípulos do Senhor, mas para serem discípulos ainda tinha algumas arestas a serem tiradas, porque eles chegaram com uma história baseada numa doutrina que era naquele tempo difundida e que começou sendo difundida por Pitágoras, uma tal de transmutação de almas. O que é a transmutação de almas, pregador? No mínimo, a tal da reencarnação. Para pregar o evangelho eu já andei de tudo, a pé, de burro, de bicicleta. Outro dia eu estava no Pará, numa canoa bem estreitinha, que era uma tal de voadora. Eu estava num rio que eu não sabia o que era largura, comprimento. Dentro daquela canoinha, cantando sobre terra mar, onde Deus mandar irei. Tinha hora que a canoinha enfrentava uma marola e dizia: Jesus, chega aqui, senão eu chego já aí. E o irmão riu comigo, que eu falei: irmão, se você me soltar aqui, eu não chego nunca mais. De avião, tudo que é lugar. E nessas viagens, com todo respeito, se porventura alguém aqui professa essa fé, porque eu não vim aqui desrespeitar a fé de ninguém. Eu vim aqui que alcançar pelo amor do Deus Todo-Poderoso que habita em mim. Mas nessas viagens eu oro e peço e digo: Jesus, bota um espírita perto de mim para eu perguntar a ele quem foi que bendito morreu para reencarnar com o nome de Adão. Eu acredito que um dia Jesus vai cumprir isso. Naquele tempo essa conversa já era contada. Chegaram para Jesus e disseram: esse menino nasceu cego. Me diga uma coisa, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Porque a doutrina era tão pesada que dizia que quando o sujeito nascesse acometido de uma debilidade, de uma deficiência física, se não foi ele que pagou algo, que estava pagando algo que fez na vida passada, no mínimo tinha sido os pais dele. E diante daquilo, amizade da Líria, eu lembro muito de uma ocasião que eu falei sobre a agenda de Deus. Eu disse: na agenda de Deus, pregando. E por onde a gente anda, tem um bocado de colecionador de falha dos outros. Os colecionadores de falha alheia são um negócio tão terrível que o inimigo levantou, que quando eles não encontram uma falha em você, eles colocam. E lá fora, de novo eu tentando vender os meus DVDs, o sujeito chegou e disse: você vai me desculpar, mas meu Deus não tem agenda. Eu digo: o seu não sei não, mas o meu tem. Aí eu disse: mas por que você diz que seu Deus não tem agenda? Ele disse que a agenda é coisa de quem esquece das coisas e tem que notar. Eu digo: você esqueceu de outra característica da agenda. Ele disse: qual é? Eu digo: quem tem agenda é porque é organizado. O teu Deus é organizado. Ele sabe sincronizar as coisas. Aleluia. Se você estudou, fez a tua parte, eu vim aqui hoje como profeta de Deus, até o CPF que sou, com a gota da unção de Jeová na minha vida, dizer para você: entre no ambiente seguro, entre no ambiente segura, porque você não vai entrar sozinha, não vai entrar sozinho. O Deus que conduzirá a tua mente vai entrar contigo. Mas pastor, tem muito cabeção na minha frente, a concorrência é grande. Eu quero saber se ele é maior do que o teu Deus. Eu ainda falo em nome de um Deus que exalta crentes na terra. Chegaram com aquele moço para Jesus e disseram: Senhor, esse menino nasceu cego. Me diga uma coisa, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Jesus disse: nenhum dos três. Ele é assim para que o meu poder se manifeste nele. É por isso que eu lembrei da história da agenda de Deus. Porque, parafraseando, era Jesus dizendo: ele nasceu cego, porque na minha presciência eu sabia que vocês chegariam para mim com ele, e com essa conversa de perguntar quem foi que pecou em vidas passadas, para que o meu poder, e algumas traduções diz, para que a minha glória se manifeste nele. Esse negócio de Jeová manifestar a glória dele, irmão, ele é muito interessante. Porque, por exemplo, lá no Sinai, ele manifestou ela com som de buzina, com trovão,
com relâmpago. O Sinai tremeu, mudou de cor. E ainda hoje tem cientista doido querendo descobrir por que a cor do Sinai é diferente da dos outros montes daquela região. Mas todo menino frequentador de escola dominical, se interrogado sobre isso, dirá: a cor do Sinai mudou porque Jeová desceu nele pessoalmente um dia. A presença de Deus, é como disse Chagas Sobrinho, ainda altera as coisas. Ele pega beberrão e transforma em homem de oração. Ele pega prostituta e faz dela mulher de círculo de oração na igreja. Não desista desta vida, porque o meu Deus não desistiu e nem vai desistir dela. Na sarça, ele manifestou o seu poder queimando aquele matinho que queimava, pegava fogo, mas não virava cinza. Naquela ocasião, Jesus resolveu manifestar o seu poder da maneira mais inusitada que os religiosos de sua época já puderam ter notícia. Tem umas coisas na Bíblia que me faz dar risada, às vezes sozinho. Por exemplo, se tem um negócio que Jesus não gosta, é de religioso. Jesus nunca trabalhou e nem gosta de religioso. Ele gosta de trabalhar com conhecedores da graça. Conhecedor da graça é um negócio tão interessante que um dia Paulo estava sentindo um desconforto tão grande que ele descreveu como um espinho para o esbofetear. Espinho não dá bufete em ninguém, irmão. Espinho fura. Mas o desconforto do homem era tão grande que ele tentou descrever e disse que era um espinho que esbofeteava. Ele disse que orou pedindo para que Jesus tirasse isso dele, e o Senhor não orou. E se Paulo não soubesse o que era graça, o Senhor tinha dito: meu filho, vem cá, que eu vou lhe explicar o que é graça. Mas como Paulo, o maior teólogo do cristianismo, que depois da pessoa de Jesus Cristo é a pessoa que mais entende de graça, de quem eu já tive notícia, ele ouviu do Senhor: a minha graça te basta. Conhecer a graça é algo tão maravilhoso, que quando um religioso se levanta contra a tua vida e diz: mas você não merece nada de Deus, aí o Espírito de Deus lá dentro do teu ser diz: pensa numa coisa que faz anos que eu já sabia. E a graça só é graça por causa disso, porque mesmo não tendo sido de graça, a graça lhe diz: tu não mereces, mas eu te amo. Tu não mereces, mas eu te livro. Tu não mereces, mas eu te entendo. Tu não mereces, mas a minha proposta é de te transformar a cada dia. Aleluia. Eu sinto uma graça de Deus renovando as nossas vidas aqui hoje. Quando este grupo de louvor desta igreja ministrou aqui, irmão, eu tenho certeza que Jeová derramou milagres no atacado sobre essa igreja. Tem alma sendo curada aqui hoje, quem crê nisso? Tem gente sendo curada de densas feridas que habitavam a sua alma, que você tentou até nos psicotrópicos e só piorou. O Deus que renova vidas está aqui para fazer isso hoje. Hoje. Você está entendendo a voz de Deus? O Senhor disse para os discípulos: hoje eu vou manifestar o meu poder da maneira mais inusitada que vocês já tiveram notícia. E, curiosamente, ele fez uma mistura esquisita de cuspe, eu podia dizer saliva, mas vou dizer no popular, de cuspe com terra, areia. Passou aquela meleca nos olhos daquele cego. Irmão, quando eu olho para isso, eu fico imaginando se esse menino não tivesse nascido cego, tivesse pelo menos 20% da visão, e fôssemos levar em conta a questão física mesmo, ele tinha acabado de ficar cego. Tem umas coisas em Jesus que é como disse Rose Nascimento no hino: tem coisa que só Jesus faz. E o que eu acho lindo é que ele passa aquele negócio dos olhos cegos e dá uma ordem, diz: vá e lava-te no tanque de Siloé. O menino se lava no tanque de Siloé e volta
vendo. E aí o que temos a partir de então, não é mais um cego, é um ex-cego. Irmão, viver o Evangelho de Cristo nos torna tão importante que todo dia eu penso nos privilégios que é ser um servo de Deus. Por exemplo, você já imaginou você ser uma pessoa credenciada a falar com o arquiteto do universo? Qualquer dia, qualquer hora. Sem hora de chegada, sem protocolo, sem marcar hora. Cícero Nogueira é um dos maiores compositores que eu conheço. E ele tem um talento de detectar alguns erros teológicos nos hinos. Por exemplo, um dia ele disse, uma cantora disse: teu louvor invade o céu. Ele disse: invadir é coisa sem terra. Meu louvor não invade o céu, coisíssima, meu louvor é recebido. Meu louvor chega do céu. E como eu tenho liberdade com ele, um dia a gente entrando em São Luís do Maranhão, 5h30 da tarde, para se arrumar e correr para um culto. Eu digo: Nogueira, tu vai me permitir, mas teve um dia que tu deu vacilo. Ele disse: qual foi? Eu digo: você fez um hino que diz que de madrugada a fila é menor. A Bíblia não diz isso, não. Não existe fila para falar com Deus. E o que eu acho tremendo do fato dele ter me dado a honra de falar com ele em qualquer tempo, qualquer dia, qualquer hora, é que na Terra tem quase 8 bilhões de habitantes, e se porventura simultaneamente os 8 se curvassem para buscar a face do Todo-Poderoso, Ele é capaz de distinguir a voz de cada um. É privilégio ou não é? Você não é qualquer um, seu nome está escrito na eternidade. O único intermediário que você precisa chama-se o Espírito de Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, marca audiências com Jeová, e quando você menos imaginar, estará transbordando na presença dele, não somente falando com ele, mas ele falando contigo, você ouvindo a voz dele e recebendo da parte dele aquilo que ele está reivindicando. Se tem outro privilégio que o crente tem, além do privilégio de falar com Deus, é ser ex. Aqui tem um bocado de ex alguma coisa. Ex-beberrão, ex alguma coisa. E Paulo um dia estava tão alegre que disse: me recomendo a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da palavra. Paulo estava dizendo: quando o poder do Evangelho transforma a vida de um homem e de uma mulher, o mundo é obrigado a olhar e dizer: foi Deus que fez isto. Agora nós não temos mais, voltando do tanque de Siloé, um cego, nós temos um ex-cego. Eu acho interessante que, por exemplo, a nação brasileira é miscigenada. Daqui de cima eu vejo gente louro, avermelhado, uns parecem com índio, Valdécio Alves parece um inglês, e não para aí não as diferenças. Tem uns que estudaram mais, outros que estudaram menos. Tem uns tão desafinados que diz aleluia no microfone, sai glória a Deus na caixa. Tem uns que só tem coragem de falar de Jesus no mano a mano, assim no dia a dia no trabalho. Aí chegam outros doidos como eu, que acredita, que tem coragem de encarar um povo e falar alguma coisa de Deus. Mas tem uma coisa, irmão, além da salvação, que iguala todo crente, independente da denominação dele, da cor dele, de parecer com um europeu, seja lá o que for. Tem uma coisa que iguala todo crente, é que todo crente tem uma experiência com Deus. Se você chegar para alguém que foi ganho para Jesus hoje de tarde, hoje eu tive o privilégio de ir à Serra do Mel. Cheguei num posto de gasolina com meus 3 companheiros que estão ali. 2 são cearenses: Otávio, Moisés e Ramilson. Ramilson é de Mossoró, mora aqui no Ouro Negro, é empresário do ramo de hotelaria, tem pousadas. E os outros 2 rapazes vendem um produto de limpeza para veículos, são cearenses. E nós fomos à Serra do Mel. Eles foram trabalhar lá, eu fiquei por ali na feira. E quando a gente estava no posto de gasolina para abastecer o carro para vir embora, chegou uns meninozinhos assim, um de 11, um de 10 anos. Uns menininhos
desenrolado todo, vendendo umas paçoquinhas. E a primeira pergunta que eu fiz para os dois foi: vocês estudam? Um deles, mais respeito, disse: estudo. Vocês têm Pix? Aí um disse: tenho. E esse outro eu já disse a ele que fizesse, ele não fez. Eu disse: eu quero comprar 10 paçoquinhas, 5 de cada, mas você vai me garantir que vai dar os 5 reais para o outro, que eu vou passar o Pix para você. Ele disse: está feito. Comprei as 10 paçoquinhas. E tinha uma moça lá que eu olhei para ela, e ela não estava com roupa de assembleana não. Mas Jesus ainda fala com gente na terra. Eu olhei para ela, os meninos testificaram. Eu digo: tu é crente? Nela disse: tu afastada. Mas sempre chega alguém aqui e me pergunta isso, e quando pergunta, meu coração dói. Eu digo: é porque Jesus quer que você volte para Ele, e é hoje. E como salvação é algo individual, irmão, eu não pude forçar. Mas como eu estou evitando os doces, distribuí aquelas 10 paçoquinhas para aquele povo. E falei do amor do Todo-Poderoso ali. Porque eu sou um ex-drogado. Eu sou um ex, ou alguma coisa que o inimigo queria fazer de novo comigo. Mas meu Jesus foi lá. Me tirou das sarjetas, das calçadas de Caicó e disse: eu te farei ministro do meu evangelho. Eu te levarei de vários lugares para você falar do meu amor, do meu nome. Vidas serão edificadas através da tua vida. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus está renovando ministérios na noite desse dia aqui. Você não é qualquer um. Já foi falado aqui um eloquente, cheio de graça, discurso, testemunho de um menino que disse que pegou a 304. E tem uma coisa: para quem quer suicidar, 304 tem a estética certa. Porque é uma lista, irmão, que a gente chega a dar uma agonia na vista. É só mirar em busca de um caminhão. Mas Jesus foi lá e mudou o curso do carro. E disse: não, você vai cantar lá na congregação de Nova Betânia. Jesus vai te usar no louvor. Recebe renovação na tua vida aqui hoje. Todo crente tem uma experiência com Deus, e com aquele ex-cego não foi diferente. E todo crente é contador de testemunho. Uns mais tímidos, outros não, mas é contador de testemunho. E o texto diz que para onde aquele menino ia, o povo corria atrás dele. Ora, se o crente já tem prazer de contar testemunho, imagine quando o povo vai atrás dele para ele contar. Só que tem uma coisa: a maneira como abordavam aquele rapaz para que ele contasse aquele testemunho era tendenciosa. Por que tendenciosa? Porque eu já disse que os religiosos da época de Cristo ficavam doidos com a notoriedade do crescimento do ministério de Cristo, e quando ele realizava um milagre, mais ainda. Ora, se eles já estavam agoniados, sabendo que mesmo sem ter rede social, Jesus era o personagem mais conhecido do lugar, imagina agora sabendo da notícia que ele estava curando gente com cuspe, areia e água do tanque de Siloé. Esse povo ficou doido. E para onde o menino ia, eles iam perguntando a situação, já com uma fala tendenciosa. Chegavam para o rapaz e diziam: venha cá, você é aquele que estão dizendo que Jesus, o Galileu, te curou com uma mistura esquisita de saliva com areia e água do tanque de Siloé. E o menino fazia um breve relato. Para onde ele ia, lá ia outro, dizia: venha cá, você é aquele que estão dizendo que Jesus curou assim, 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 assim. Irmão, deixa eu anordestinizar o negócio, porque eu gosto de falar nossa linguagem. Aperrearam tanto esse rapaz, que ele já estava resumindo o testemunho. A turma chegava e dizia: venha cá, você é aquele que estão dizendo que o Galileu te curou com saliva, terra e água. E o menino já ia arredondando e dizendo: rapaz, sabe de uma coisa? Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Quando nós chegamos na altura do versículo 9 do capítulo 9, nós encontramos os inimigos da obra de Deus. Os inimigos olharam para o moço e disseram: não é ele não, rapaz, não é aquele ceguinho não, o ceguinho sumiu, esse aí só parece com ele. Aí chegavam os amigos da obra e diziam: é ele mesmo. Mas o que eu acho lindo é que enquanto o lenga-lenga truava, um dizendo é ele, outro dizendo parece com ele, o cabra estava cheio da graça para dizer: sou eu.
Não abra mão de falar daquilo que Deus tem na tua vida, porque a tua experiência com Ele vale muito. É interessante o verbo ser conjugado na primeira pessoa, não do passado nem do futuro, mas do presente, do indicativo. Exemplo: Moisés estava lá no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Segundo nos diz Êxodo capítulo número 3, Jeová manifestou-se na sarça e disse: Moisés, você vai voltar para aquele Egito politeísta, mas não é mais para ser candidato ao trono da dinastia faraônica, não. Meu filho vai dizer lá que você veio para libertar aquele povo. Moisés disse: tá bom, então eu vou dizer que foi quem que me mandou. Deus disse: diga lá que quem te mandou foi o eu sou. Aquela expressão eu sou no hebraico, que das línguas antigas é uma das mais difíceis de ser entendidas. Nós aqui do Ocidente, quando vamos estudar teologia, temos que dar graças a Deus que levantou os maçoretas para criar aqueles pontinhos que a teologia chama de sinais maçoréticos, que nos emprestam geralmente o som de consoantes para os caracteres do hebraico. Quando Deus usou a expressão eu sou, lá naquela sarça que queimava, mas não beirava cinza, os estudiosos passaram muito tempo para entender o que é que de bendito Deus queria dizer com a expressão eu sou daquela forma. Porque para formar uma palavra do hebraico para nós que não conhecemos muito bem, seria como sair colocando R atrás de M, M atrás de H. Logo, uma consoante não tendo uma vogal na frente meio que não forma um sistema, um fonema. Mas irmãos, eles estudaram. E quando fizeram um resumo do estudo da história de Moisés conduzindo aquele povo pelo deserto, eles descobriram que quando Deus disse a Moisés eu sou, era a mesma coisa dele estar dizendo: nessa caminhada eu serei aquilo que você precisar que eu seja. Não coincidentemente, o Evangelho de João, depois do livro de Apocalipse, Daniel, Isaías, no meu entender, é o livro mais cristológico, mais cristocêntrico da Bíblia. Mateus começa com genealogia, Marcos começa falando da maneira como João pregava, Lucas começa falando a Teófilo, amigo dele também grego, mas João começa falando do que a teologia chama de encarnação do verbo. No princípio era o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e tudo foi feito por ele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós vemos a sua glória, como unigênito do Pai, cheio de glória e de majestade. João capítulo 8, verso 12, Jesus diz: eu sou a luz dos homens, quem me segue não andará em trevas, mas achou a luz da vida. João capítulo 8, versículo 51, ele diz que ninguém morreria se o seguisse. Os fariseus endoideceram, disseram: mas Abraão morreu, quem é esse para dizer que quem seguir não segue, não morre? João 8, 58, no mesmo capítulo, ele diz: só tem uma questão, antes que Abraão existisse, eu sou. Como aquele povo ficou invocado, porque se espalhou com muita notoriedade a história de um cego de nascença curado. Eles chegaram para aquele moço, e não somente para ele, mas para os seus pais, que também foram interrogados. Disseram: vem cá, vocês são pais do menino que estão dizendo que Jesus curou com saliva e areia. E o texto diz que eles, com medo do que podiam fazer com eles, tiraram o corpo fora. Disseram: ele já tem idade. No culturalismo brasileiro, os pais do moço teriam dito: ele já é de maior. Aí os fariseus, que se autodenominavam os legítimos pastores de Israel, proibiram aquela família, o cego e os pais, o ex-cego e os pais dele, de ter um direito que era um dos maiores direitos, uma das maiores bênçãos que o filho de Abraão tinha, que era de participar dos ritos da sinagoga. Eles ficaram proibidos de entrar na sinagoga. Em outras palavras, como se diz no meu torrão, bateram as portas da sinagoga na cara daquele povo. E Jesus tem uma especialidade que me deixa mais crente. É a especialidade de tomar as minhas dores. Você quer ver prova que ele toma nossas dores? Ele foi convidado para fazer uma refeição na casa do fariseu. O cenário está todo montado, onde tem gente importante tem babão,
Tem chalerador, tem gente falsa, tem bajura. Tem, irmão. Onde tem gente importante, tem esse povo. Parece que eu estou vendo na sala daquele fariseu, aquele bocado de fariseu sentado, aquela mulher muito chique, com aquele cabelão que eu acho que não estava seco de laque, porque a indústria cosmética não tinha se desenvolvido tanto naquele tempo, mas deviam usar outra coisa. As mesas naquele tempo não eram como nossas mesas de 75, 80 centímetros, era da altura das nossas mesinhas de centro, em torno da qual todos se sentavam meio que deitados por almofadas, escorados com o cotovelo, o que permitiu que os pés de Jesus estivessem para trás. Entrou uma mulher naquela sala, não quis saber como era o vestido das outras, porque diz que mulher tem esse costume. E se encontrar um vestido igual a ela, perde o mês. Naquele dia ela entrou naquela sala, não quis saber o prato, não quis saber da cutelaria, não quis saber dos vestidos das outras. Ela tinha um endereço, eram os pés de Cristo. Ela não saiu dos pés de Jesus por nada. O infeliz do fariseu não usou o microfone, não usou o megafone, pensou só no seu coração: esse é lá profeta? Se fosse, saberia quem e qual está fazendo isso. Jesus, que é especialista em ler coração de fariseu, foi logo dizendo: infeliz, eu cheguei na tua casa, tu não me deste água para os pés, não me deste o beijo na face, não me ungiste a cabeça com unguento, mas essa, desde que entrou, está lavando os meus pés com lágrimas, está enxugando com o cabelo. Você quer prova de Jesus, de que Jesus toma as nossas dores? Paulo estava bufando de raiva dos crentes, e em direção a Damasco, Jesus disse: eu prometi ir à terra no arrebatamento, mas hoje eu vou abrir uma exceção. Tem um cabra-rim para eu consertar lá, eu quero ele para apóstolo, então ele tem que me ver. Deu-lhe uma queda em Saulo, e poderia ter dito: Saulo, por que você persegue meus crentes? Mas ele disse: Saulo, porque você me persegue. Quem te persegue, persegue teu dono, rapaz. Vai dormir tranquilo, porque quem vai tomar as tuas dores é Ele. Quem vai responder por você é Ele. Por que eu falo isso? Porque Ele tomou as dores daquela família. Quando Ele viu aquela família sendo expulsa da sinagoga, Ele disse: agora eu vou pregar em defesa desse povo. Jesus é o maior pregador que eu conheço. E é interessante, queridos, que Jesus naquela ocasião, simplificando a mensagem, porque tem gente que acha que pregar é só falar bonito. Não, irmão. Eu estou numa plateia cheia de crente cheiroso, bonito, gente preparada, mas eu tenho que falar a linguagem que o povo entende. Uma vez eu ouvi um camarada pregar e ele falou de abóboda celeste, de miríades e miríades de anjos, e o povo voltou para casa perguntando o que é que ele queria dizer. Jesus falava a linguagem do povo. Naquele dia ele disse: eu vou pregar de forma simples, porque a Bíblia fala 509 vezes a expressão porta. Na Bíblia tem porta para tudo que é gosto. Aliás, porta na Bíblia é bem mais do que um buraco numa parede que permite passar de uma extremidade para outra. Aliás, porta na Bíblia é sinônimo de prosperidade. Por exemplo, o servo de Abraão foi buscar uma parenta para casar com Isaac. Aí os irmãos dela olharam para a moça e disseram: é isso mesmo que tu quer da vida? A moça disse: é. Eles oraram por ela e disseram: vá, e você possui os seus inimigos à porta. Portanto, porta na Bíblia é sinônimo de prosperidade. Quando o crente está esperando uma bênção, ele ora dizendo: Senhor, nos abra uma. Naquela ocasião, Jesus disse: eu vou pregar. O tema da minha mensagem vai ser: eu sou a porta. O subtema da minha mensagem vai ser: eu sou o bom pastor. Por que ele disse o bom pastor? Porque se os fariseus se autodenominavam os legítimos pastores de Israel, mas bateram a porta da sinagoga na cara de uma família, eles não eram pastor coisa nenhuma. Pastor que é pastor, ele tem um coração tão grande que é o crente todo desmantelado e ele querendo ajeitar a vida dele. É o crente dizendo: eu não tenho força, e ele diz: mas Jesus chamou é quem não tem força mesmo. E Jesus disse: só para vocês terem uma ideia o que é o bom pastor mesmo, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
de tanta porta que a Bíblia fala. Jesus podia ter dito: eu sou uma portona de madeira de angelim trabalhada na cera de carnaúba. Eu sou uma portona de vidro de 10 milímetros, de ébano, da Yamonguá, com sensor de presença, tipo essas portas de shopping que a gente chega perto dela e ela se abre sozinha. Eu sou uma porta de alumínio, eu sou uma porta bem trabalhada. Mas ele disse: olha o tom de exclusividade. Ele disse: eu sou a porta. Parece que ele estava contemplando uma noite de domingo, quando um pregador seridoense da cabeça grande estaria em Mossoró, em Nova Betânia, quase concluindo a mensagem e dizendo: você já entrou por muitas portas, já saiu de muitas portas, mas a porta da eternidade só tem uma. O nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. E besta foi Judas que deu um beijo na porta do céu e não entrou por ela. Jesus é a porta. Está aqui nessa noite dizendo isso através da sua palavra. E nessas alturas do campeonato, ele me leva a dizer que ele é a porta que está aberta. Apocalipse 3:8. Eis que por diante de ti uma porta aberta, que ninguém a pode fechar, a não ser ele. Jesus é a porta estreita. Mateus capítulo 7, verso 14. Estreita é a porta e apertado o caminho. Eu não aprendi nessas alturas do campeonato, depois de velho, não aprenderei a pregar um evangelho playground, um evangelho de oba-oba. E diante das minhas crises existenciais, um dia desses perguntaram: pastor, as coisas estão tão distorcidas ultimamente, o senhor no início da sua fé já pensou em desistir? Eu digo: no início não, irmão, eu penso hoje mesmo. E o cabo disse: por que não desistiu? Eu digo: eu não desisti nem vou desistir, porque Jesus me chamou para sair no meio do mundo dizendo: diga aos homens que eu sou uma porta aberta, a porta da salvação. Mas eu sou a porta que um dia vai se fechar. Me dê um sol aí, Abimael, por favor. Talento puro, né, irmão? Foi através da voz dele, com 3 anos de idade, em 96, que eu ouvi pela primeira vez o hino de Esdras Carneiro, que dizia que um dia tudo irá findar. Esses 8 bilhões de habitantes do planeta Terra se dividem em 2 grupos. O primeiro grupo eu faço parte dele. É um grupo que já entrou pela porta, que é Cristo. Quem já entrou por essa porta? Quem entra por essa porta desfruta de liberdade, porque ele disse: quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá. O evangelho que eu prego não é um evangelho que ensina o povo a ter medo do inferno, não. O evangelho que eu prego é um evangelho que ensina o povo a servir a Cristo por prazer, e ter a certeza de que um dia, quando a trombeta soar, uma eternidade de gozo, de paz, de alegria, de perenidade, de prazer nos espera, para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Recebe um renovo na tua vida hoje, porque você faz parte do grupo que já entrou por esta porta. Contra a tua vida não há encantamento. Há pessoas aqui para que o inimigo tenha mentido, relembrando o teu passado. Inclusive tem horas que você perde o sono pensando em locais que frequentou há tempos atrás na tua vida. Isso é mentira de Satanás. O preço que Jesus pregou na cruz é maior do que qualquer macumba, maior do que qualquer encantamento, maior do que qualquer conversa de feiticeiro. Teu nome está escrito na eternidade. Você é templo e morada do Espírito Santo, do Todo-Poderoso. O outro grupo de pessoas que fazem parte dos 8 bilhões de habitantes do globo é os que precisam saber que só há uma porta para a salvação. O nome dela é Cristo. E além de saber que Ele é essa porta, você precisa saber que você tem que entrar por ela para ser salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque esta porta é estreita, esta porta está aberta, mas Mateus capítulo de número 25 diz que um dia esta porta se fechará, quando não haverá mais tempo de ninguém entrar por ela. E portanto, até aqui esta porta está aberta. Aleluia. Me dê um sol aí, por favor.
Adabai, adarabá, subi, adarabás. Como é o nome dessa mocinha que canta com vocês? Hã? Essa aqui de verde. Melissa? Jesus está entregando um presente espiritual a Melissa hoje. Adai, adarabás, subi, adarabás. Oi, andai, adarabás, subi, adarabás. Tem um moço de camisa marrom. Por trás do senhor tem uma moça branca. Sim, essa moça de óculos. Aleluia. O Deus que passa remédio na nossa alma preparou um momento muito especial para a tua vida hoje. Derramou um bálsamo sanador na tua alma, lavando e tirando coisas que queriam roubar a tua paz. Recebe uma consolação toda especial da parte de Deus hoje. Quantos ainda creem nessas coisas? Eu sou continuista, irmão. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio num Deus que se revela. Eu creio na sua palavra como ela é. Eu já entrei pela porta da salvação. A porta da salvação chama-se Cristo. O Cristo que toma as minhas dores. O Cristo que fala por mim. O Cristo que me restaura. O Cristo que me ergue. Ei! No momento do louvor aqui, eu estava vendo o quanto essa igreja sabe se utilizar de uma bênção de Deus para a igreja, chamada louvor congregacional. É mais ou menos uma ministração que começa aqui em cima, e como quem está aqui não é menos igreja nem mais igreja do que você, todos nós temos um fôlego para louvar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Pastor Ademar de Campos recebeu de Deus algo muito bonito, que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de terra. Louve a Deus, glorifique o nome de Jesus. Adabai, adá, sebe, adarabás. Deus ajuda contra o inimigo. Por isso diante, levanta a tua mão, exalta. Glorifica ao vivo, santo, eterno, real. Queremos o teu nome. Ulabai, adacarabás. Visita o teu povo neste cântico, Jesus. A tua palavra diz que tu habita entre os louvores. Estamos em seu hino. Restaura, Deus. Bem baixinho, foi o ensaio. Fica aí tocando, bem baixinho. Irmão, uma banda bonita dessa dá vontade de vir congregar aqui e montar uma percussão para tocar com eles. É só o que está faltando. A Bíblia que eu leio diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Habitar é morar. Quem aqui já foi no lugar que ficou com raiva e deu vontade de ir para casa logo? Eu já fui. Quem aqui já foi no lugar que deu vontade de morar? Você acha que nós, sendo falhos, temos vontade de morar em alguns lugares porque são agradáveis? Imagina um Deus que é todo poderoso, perfeito em seu ser. Você acha que ele ia morar em qualquer lugar? Ia não, irmão. Ele mora no louvor bem feito, porque perfeito mesmo, de verdade, a Bíblia que eu leio diz que está na boca das crianças. Quando a gente vai crescendo, atingindo a idade da razão, parece que as nossas falhas, as nossas misérias vão aumentando ainda mais. Mas quando a gente chega na igreja, a gente lembra que a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado servirá ao Senhor. De maneira que quando a gente vai louvando verdadeiramente, porque se tem adorador verdadeiro é porque também tem os falsos. Ou seja, quanto mais a gente se quebranta na presença de Deus, menos falso a gente vai ficando. A autenticidade do nosso ser se revela para Ele, não quando a gente enche linguiça, mas quando a gente diz as coisas mais lindas que a nossa alma pode dizer para Ele.
Vamos de novo. Eu vou começar com o menino esse canto de novo. Você começa numa determinada altura. A hora já foi embora. Aí eu oro por nós. Quando eu gritar amém, aí vocês dão maior glória a Deus de suas vidas. E Jeová faz por você o que eu não posso fazer. E se tiver alguém para Jesus, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora. Tem alguém que quer voltar para Jesus, entregar a vida ao Criador? A porta da graça está aberta. Ele te chama, Ele te espera, Ele quer te transformar, fazer de você nova criatura. Tem alguém? Onde está uma vida para Jesus? Jesus me aceitou e eu aceito essa ideia boa até hoje. Tem alguém para Jesus? Vamos lá. É o Senhor. Deus, eu preguei a tua palavra. Por mim não tenho nada, mas em ti sou mais do que vencedor. Tu és um Deus que se revela pela palavra do seu poder. Eu te peço na autoridade que há no nome do teu Filho Jesus, que tu derrames através deste cântico um bálsamo sanador na vida dos meus irmãos que ouvem a tua palavra. Levante a tua mão direita, por favor. Eu vou orar um pouco mais. Quando eu gritar amém, tu dá maior